regulamentadora NR6. Bom, primeira coisa, para falar de equipamento de proteção, é necessário a gente saber algumas coisas necessárias dentro dessa norma, que é muito, mas é muito importante e que muitas vezes a empresa não tem essa credibilidade de acreditar ou mesmo fornecer, comprar e procurar de uma forma clara algo original para que os trabalhadores trabalhem de forma decente com os tipos de equipamento que existem de acordo com cada função. Equipamento de proteção individual, já diz bem claro que é do indivíduo. E a gente fala muito claro que nesse slide número 2, que de acordo com a NR6 na portaria 3214 de 8 de junho de 78, o Ministério do Trabalho e Emprego considera equipamento de proteção individual todo o dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Vamos lá. O que é proteger a saúde e a integridade do trabalhador? O que é bom deixar bem claro que as pessoas, antes de vir para o trabalho, elas têm que estar com essa intenção de cuidar da própria vida, cuidar do próprio translado para que possa estar nesse ambiente de trabalho 100% ou de uma forma disposta a estar nesse ambiente. A maioria das vezes que acontece nas empresas, principalmente nas empresas que precisam de usar muitos equipamentos, é levar o problema para dentro da empresa e colocando que a empresa possa ser possa ter uma certa preocupação com os problemas externos. Não. O que a empresa foca, diretamente ligado na NR6, são os equipamentos utilizados dentro do ambiente de trabalho, não fora. Então, é necessário colocar uma coisa bem clara para vocês. Destinada a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. O que é bom acrescentar, a psicológica, que é a comportamental, ela gera muito do trabalhador para com a empresa. Se ele está momentaneamente ou naquela situação abalado psicologicamente a exercer uma função que seja de risco no trabalho, não vai depender de equipamento para que ele possa acidentar, e sim da atenção dele dentro do local de trabalho. Então eu vou deixar bem clara essa observação para vocês. Principalmente a integridade da saúde é dentro, quando ele está exclusivamente concentrado naquilo que ele está fazendo. No slide 3, a empresa é obrigada, veja bem, a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco. Então, o que é bom deixar bem claro é que os equipamentos eles têm que ser fornecidos pelo empregador para cada função. E o tipo de equipamento também tem que ser fornecido de forma correta. Muitas vezes, de uma certa forma, na NR6, as empresas têm o intuito de fornecer equipamentos assim de uma forma que às vezes não tem tanta qualidade e é comprado principalmente no câmbio e não comprado de uma forma ao fabricante para fornecer para o empregado. Oferece para oferecer. É a mesma coisa que você comprar um óculos de sol devido à radiação ionizante que tem no solar e comprar uma barraquinha, sendo que é uma ótica própria para que você possa ter um cuidado com os seus olhos. Então, da mesma forma que a pessoa não cuida externamente, ela tem que cuidar internamente, ou seja, dentro do ambiente de trabalho. Em perfeito estado de conservação e funcionamento, a maioria das vezes que é colocado os equipamentos, muitas vezes é de segunda mão, muitas vezes não tem, propriamente dito, uma numeração que nós chamamos de CA. Não tem nada mais nada menos algo que possa ver que isso a gente pode olhar pelo Ministério do Trabalho através do número do lote do CA, que é um número que tem no próprio equipamento. E a maioria das vezes, por exemplo, nós temos aqui um protetor auricular de concha, dando só um exemplo inicial da NR6. Nós temos aquele protetor auricular com forma de aspiral, que ele entra internamente. Quando a gente pega, coloca, abre-se o canal do ouvido, para que
ele possa simplesmente estar bem localizado. Muitas vezes a empresa faz o seguinte, ela dá uma experiência para o funcionário que está entrando, economiza o equipamento, lava, esteriliza, emplastifica de uma certa forma e fornece para o trabalhador de uma forma correta. Ele vai pensar que é de perfeitamente estável e mais para frente pode estar ocasionando problemas auditivos ou infecção, no caso, no canal da audição. Isso é só uma observação, viu, gente? Para vocês terem em mente que é necessário vocês ficarem espertos com essa situação. Eu falo nessa forma, nesse jeito de falar com vocês, que muitas vezes as circunstâncias levam às causas em várias situações. No slide 4, fala assim, nas seguintes circunstâncias, no caso do equipamento que o entregador deve fornecer. Sempre que as medidas de proteção coletiva foram tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra o risco de acidente de trabalho ou de doenças profissionais, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender a situação de emergência. O que significa isso? Quando a coletividade, por exemplo, pode ocasionar dentro do ambiente de trabalho, que são equipamentos de proteção coletiva, que é o EPC, que no caso vai fornecer para todos que estão ali nesse ambiente de trabalho, o EPI ele substitui de uma forma, em uma porcentagem de 60% a 70%, aquilo que a coletividade ou o equipamento de proteção coletiva pode estar fornecendo para o público. E aí, essas medidas de circunstâncias, medidas de proteção coletiva, são aquilo que acontece na coletividade. Então, o EPI substitui isso. Eu fiz um esquema para vocês de explicação que eu mesmo montei esse esquema, que a maioria das vezes que é ensinado em NR6, a gente não entende de forma correta. Então, tanto aquilo que eu acabei de falar do EPC, como o equipamento de som individual, que é NR6. Vamos lá. Primeiramente, aqui é o fabricante, aqui é a empresa e aqui é o empregado. Essas setas, no caso, aqui, ó, que está aqui dessa forma, indo nessas direções, é assim que eu vou explicar para vocês. Quando o fabricante ele fornece para a empresa, ele fornece como EPC. Por quê? Porque automaticamente, quando ele fornece como EPC, ele compra através de lote. Lembra que eu falei anteriormente do CA? Esse certificado de aprovação ele é fornecido pelo fabricante e muitas vezes o prazo de validade, porque todo equipamento tem seu prazo de validade de consumo e ele tem uma duração específica para que ele possa ser trocado. Não é que ele ficou danificado, o prazo de validade dele é vencido. É a mesma coisa que você comprar uma coisa no supermercado, da mesma forma. No caso, ele fornece para o empregado, ele fornece de forma individual, acabei de falar anteriormente, numa boa conservação, né? Conservação não, novo, equipamento novo, lacrado, com CA, com explicação de uso. Aí o integrante da CIPA, que eu falei anteriormente na aula anterior da NR5, ele vai dar a instrução cabível, como o técnico de segurança vai estar expliquindo o representante da CIPA dentro do ambiente de trabalho, para mostrar como que se faz o uso, mesmo no equipamento que no caso já está demonstrando. Então tem dois ensinamentos. Ele não entrega direto o cara da CIPA de acordo com a ficha que você tem que preencher conforme você está pegando esse equipamento, e o cara da CIPA também mostra para você como se usa, explica para você, e depois o técnico de segurança ele visualiza isso de forma correta se está tudo ok. É necessário você prestar atenção no seguinte: olhar o equipamento, se o lacre dele está correto, se as explicações existem, se existe aquela numeração grande que é o CA nesse tipo de equipamento. Beleza. Partindo dali, bom uso, boa conservação, tempo de validade legal. A partir do tempo que você não cuidou desse equipamento, meu querido, você não cuidou dele, a questão é, você tem que pagar do seu bolso o equipamento que você não cuidou no tempo, no prazo de validade que a empresa te forneceu. Bom, aí como eu falei do prazo de conservação, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um equipamento de proteção que muitas vezes é usado para outros fins.
esse equipamento óculos aqui, por exemplo. A maioria das pessoas que tem um óculos como esse, eles de vez de deixar um escaninho guardado, ou seja, no armarinho, eles preferem colocar para ser uso de moto, para andar de moto. Então, se no caso acaba o prazo de validade, de acordo com o tempo de conservação, ele tem que pagar com o bolso dele para receber a próxima via. Agora, se ele usa só para fins de trabalho, aí ele pode reivindicar. E essa numeração ele vê assim: Ministério do Trabalho, vou lá, pega essa numeração e o Ministério do Trabalho e digita essa numeração. A partir daí que não está como lote identificado, significa que o equipamento, no caso, ele é falsificado ou comprado no câmbio. O que é bom deixar bem claro, no caso do trabalhador em si, é que o EPI, ele tem que ser, além de ser bom estado de conservação, ele tem que ser original para o bom uso. Senão, qualquer tipo de acidente pode ocasionar. Porque esse equipamento, ele passou por ele ser original, ele passou por um tipo de avaliação de resistência, várias etapas de resistência que possam ser depois passadas para o trabalhador. Dando continuidade, depois que é conhecido por empregado, acabou o primeiro processo. Você vai reivindicar com boa conservação. O empregado, ele vai pedir para a empresa, como o EPI, olha, estou precisando do EPI tal, em cima daquele cara da CIPA, que no caso está dentro da empresa, dentro daquele setor de trabalho. E aí ele vai pegar e pedir para esse cara da empresa, automaticamente, se porventura eles tiverem, eles vão fornecer novamente, no caso, para o colaborador. Se ele não tiver, a empresa que depois pedido do empregado, ela vai pedir ou vai comprar através de lote, veja bem, em quantidades para o fabricante. E esse ciclo vai acontecendo gradativamente durante o trabalhador ou o tipo de situação que está acontecendo dentro da empresa. Nós temos algumas imagens de EPIs que são calçados, independente de situações que no caso pode estar sendo usado, certo? Nós temos aqui, no caso, luvas de segurança, que também pode ser mostrado para vocês de uma forma que para cada fim de trabalho é necessário utilizar a mesma, dependendo até, se usa até duas luvas, por exemplo, se for uma panificadora e o cara está mexendo com fornos, ele tem que usar duas. Se ele está mexendo com caldeira dentro de uma área industrial, ele tem que usar duas. E assim outros tipos de equipamentos. E agora o slide 7 seria para aqueles cintos de segurança para quem ocupa o lado da altura. Nós devemos enfatizar que é NR35. Beleza. Aí o que acontece? Esse tipo de equipamento é usado na NR35 de acordo com a altura. Pode ser usado na construção civil, pode ser usado naquele exemplo que eu dei com um cara em cima da árvore, pode ser usado de várias formas, tá? Bom, aí continuando, o lance dos capacetes. Esse tipo de capacete, ele encaixa na parte do crânio. Então, a forma de cada situação, ou de cada cabeça, gente, cada lugar do Brasil tem um tamanho de uma cabeça, sabe disso, né? Então, dependendo da situação, ele tem uma numeração própria para encaixar para cada tipo de cabeça. Então, é necessário colocar isso para vocês muito claro. Capacete sem esse tipo de regulagem, ele não é capacete, ele vai ficar jogando. Com certeza, nós temos a jugular, que em certas situações, por exemplo, de risco de altura, existe uma jugular que tem aqui. É a mesma coisa jugular de capacete de moto, da mesma forma. Esse, no caso, esse tipo de capacete é usado de forma industrial, não em altura, pela situação da jugular que não tem jugular. Mas existe capacetes que tem a jugular, que além de ter a prender a nível cranial, ele tem, no caso, a parte jugular.
Certo, gente? E aí, continuando aqui, existem outros tipos de EPIs que a gente queria colocar para vocês. Bom, aqui seria os protetores auriculares. Você lembra que eu falei do protetor auricular, que às vezes eles colocam no plástico e não tem CA, e muitas vezes não tem explicação? Então, nós temos aqui esses tipos de imagens que eu estou colocando para vocês. Existem aqui um protetor auricular, esse que é aspiral, é esse que eu estou falando, esse primeiro aqui, tá? Igual a esse daqui. Esse protetor de concha que eu estou olhando aqui, ó, na parte de cima, seria esse daqui que eu estou falando, que é um protetor de abafador, não propriamente dito. Ele não tira o som, ele só abafa. Dependendo da situação, você tem que usar esse que está aqui no vídeo com esse em certas situações. Por exemplo, pessoas que simplesmente trabalham no poste, instalação de telefonia, CEMIG, que é o caso de instalações elétricas, altura em certos locais da construção civil, para que não ocorra nenhum tipo de susto, que a pessoa despenque do andaime. Então, os tipos de equipamentos que são usados, gente, é muito importante para a gente evidenciar a segurança própria. Uma observação aqui muito clara. Independente do equipamento que você usa, ele só assegura você 60%. O restante é a sua conscientização que manda. Se você simplesmente não tem conscientização, utiliza o capacete, até eu vou fazer dessa forma, né? Utiliza dessa forma, tipo humano, dessa forma aqui, ó. Não existe capacete dessa forma. Ou você coloca dessa forma, ou você coloca o equipamento de forma correta, dessa forma, respeitando as suas colocações, respeitando como ele é utilizado, utilizando ele de forma correta, além de você ter os 60% de segurança. O que nós chamamos disso, que eu acabei de falar, chama-se de conscientização. Então, 60% são os equipamentos, o restante é com você, meu amigo. O restante é com aquele que, no caso, que é o cara que é o técnico de segurança que no caso está passando, que é o funcionário que no caso está trabalhando com esse tipo de equipamento. Ele tem que ser usado e conservado. Se você pensa que o equipamento é para brincar ou alguma coisa assim, a tendência é o quê? Danificá-lo e não te assegurar de forma nenhuma. Outra coisa que é importante a gente lembrar, tem um povo da construção civil que tem medo de bagunçar o cabelo. Então o que acontece? Eles usam um boné de forma contrária, como eu coloquei o capacete aqui, ó, é como se fosse o boné, e depois coloca o capacete assim, da mesma forma que se usa capacete de moto. Isso é incorreto. O necessário é tirar o boné, porque o boné ele é um tecido e ele é liso. Esse tipo de implementação que tem aqui, ele é para fixar no crânio, não no boné. Então ele não vai dar nenhuma estabilidade de segurança para quem utiliza o boné e depois coloca o capacete. É necessário deixar bem claro isso, porque tem muita gente que utiliza boné e utiliza o capacete em cima. Não se deve fazer isso. Eu, como engenheiro de segurança, falo, não se deve utilizar isso. E o índice de advertência, que é dada verbal, 3 vezes verbal, e no caso a última, que é escrita, e o restante, que é deixar o trabalho, é por causa dessas atitudes. O óculos, vou tirar esse óculos meu, apesar de não estar enxergando, mas tudo bem. O óculos que é usado dessa forma, ele usa dessa forma, ele não foi feito para usar aqui, ó. Tem gente que utiliza o óculos, está trabalhando, vou pôr aqui senão não enxerga. No caso aqui, ele utiliza o óculos na cabeça, depois que o olho está na cabeça. Então os equipamentos têm que ser usados. Agora, meu querido, é bom deixar bem claro o seguinte: existe uma amarração que tem do óculos que fixa para ele não poder cair em certa altura. Outra coisa interessante, para quem utiliza óculos de grau, existe o sobreposto. O sobreposto, ele vem em cima do óculos, então ele encaixa certinho em cima de quem tem problema de vista. Antigamente nós tínhamos os óculos de segurança antigos, que você levava o óculos para a empresa, ela procurava uma clínica de óculos e eles colocavam o grau conforme
a lente. Hoje não, hoje nós temos o sobreposto. Esqueci de trazer, eu tinha em casa, e no caso esse sobreposto, no caso, ele visa o seguinte, ele não perturba, não te dá incômodo, ele entra de uma forma como se fosse um óculos de natação, ele entra de uma forma inteira aqui, focalizando certinho em cima do nariz, aonde o óculos não está pegando, ele focaliza inteiro, protegendo a sua visão e não deixando também que alguma coisa entre em contato com o vidro para poder te machucar. Então esse é o óculos de segurança. Como eu falei no protetor ocular, nós vamos no slide 11. Bom, quem mexe com solda sabe que é propriamente dito que é necessário usar tipo de proteção visual. Porque raio ultravioleta de solda é necessário o tipo de equipamento correto. Esses dois que eu estou mostrando para você, um metálico e o outro, eles têm que usar de forma correta. A maioria das vezes as pessoas utilizam ele manual. Faz a solda, coloca, faz a solda, coloca. Não, ele tem que ter um elástico, o encaixe no pescoço, desculpa, o encaixe no crânio, para que ele possa entrar e sair. Entrar e sair. Bom, vamos lá, dando continuidade, a gente vai falar sobre as máscaras faciais. Nós temos vários tipos de máscaras, como vocês estão olhando aqui, certo, gente? Muitas e muitas vezes em certo ambiente de trabalho, eles pensam que uma máscara tem a função de todos os tipos de exercício de função de trabalho. Isso não ocorre. Esse tipo de máscara que nós chamamos de sutiãzinho, que é a famosa máscara de papel. Ele é feito só para pó, mas é necessário saber o seguinte: se o colaborador tiver barba, ele não pode usar isso, porque a poeira ela vai entrar mediante as películas que tem na barba e vai intoxicar o cara da mesma forma. Então esse tipo de protetores faciais, principalmente esse que é a máscara inteira de oxigenação, é um tipo de trabalho que é feito. Esse daqui é um outro tipo, às vezes mexer com resina, às vezes mexer com thinner, com produtos, no caso, que inflama, com cheiros fortes, gasolina e outras coisas mais. Isso daqui é só para poeira. Isso daqui nada mais é que um símbolo da máscara. Ou seja, cada setor de trabalho tem uma simbologia. Essa simbologia é feita em lugares que, ao você adentrar no ambiente de trabalho, tem essa simbologia. Se não tiver, o ambiente está errado. Essa simbologia é que quando você chegar, mesmo se você for visitante do ambiente, você tem que pegar um tipo de simbologia e colocar. Continuamos aí no slide 13, né? Agora no 14. Gente, eles são as vestimentas. Cada lugar é um EPI. Cada lugar depende de uma vestimenta. Infinitamente, quando você fala de vestimenta, primeiro é a sua própria roupa. Não se utiliza roupas de uma forma de tecidos que sejam inflamáveis para que não ocorra nenhum tipo de produção de acidente em qualquer ambiente que seja de produto inflamável. Logicamente, o tecido ele é o primeiro integrante da inflamação de um fogo ou de um curto-circuito e assim por diante, conforme o calor. Bom, aí dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre a legalidade. Bom, tudo aquilo que eu falei até agora são equipamentos de proteção que eu estou apresentando para vocês. De uma certa forma vocês já viram, mas o tipo de uso que é feito é de forma incorreta. O tipo de forma que é usado, sem conservação, também de forma incorreta. Falamos aqui nesse slide 15 da legalidade. A CLT, que é a consolidação de leis de trabalho, que é necessário vocês saberem disso, no capítulo 5 da Segurança e Medicina do Trabalho, na seção 4 do equipamento de proteção individual, classifica o artigo 166 que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o equipamento de proteção individual adequado ao risco e em um perfeito estado de conservação. Isso eu falei anteriormente, funcionamento. Não adianta estar em boa conservação, gente, se o funcionamento do negócio está difícil de ser usado. Inovações das listas de EPIs. Capacete, capuz é inovação. Óculos, protetor facial com máscara de solda.
respirador purificador de ar, vestimentas e luvas. Continuando no slide 20. Creme protetor, manga inovação, braçadeiras, dedeiras, calçado, meia, inovação, peneira, calça de inovação. Macacão, conjunto, vestimento de corpo inteiro, dispositivo trava-quedas, todos eles são inovados durante o tempo e são, no caso, revistos para ver se no caso está dando todo tipo de totalidade, não de uma forma geral, que eu já falei para você que é 60%, o resto é conscientização. Continuando aqui, o que a gente falou anteriormente, eu vou renovar mais uma vez. Responsabilidade do empregador. Adquire o adequado ao risco de cada atividade. Exigir o uso. Um exemplo bem básico. O equipamento, todo equipamento, assim que entrando dentro do ambiente de trabalho, ele tem que ser exigido tal uso do equipamento. Ele não pode ser simplesmente deixado para ele usar de uma forma na hora que ele quiser. Não, de maneira nenhuma. Tem que ser exigido de forma correta e contínua, permanentemente. Fornecer ao trabalhador somente aprovado pelo órgão nacional competente, de maneira de saúde, de segurança e saúde do trabalhador. Isso que é importante. O cara da CIP que eu falei no MR5, o técnico de segurança, tem que fazer esse tipo de conscientização, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Slide 22. Responsabilidade do empregador. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. O que é extraviado? A maioria das vezes ocorre retirada do equipamento e não é avisado ao trabalhador. Responsabiliza-se pela higienização, manutenção e periódica. Outra, comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada. Ou seja, você recebeu o equipamento, estava utilizando, assinou aquela ficha que você recebeu, é necessário comunicar. Se ele não estiver tendo 100% do uso dele ali para você, você tem que comunicar rapidamente